manutenção das exigências administrativas de segurança do trabalho, diferenciação do recolhimento do fundo de garantia e algumas outras medidas. Essas são as mais polêmicas. Ô, Daniel, todas as lives que eu tive conhecimento que aconteceriam sobre esse assunto, desde domingo, eu assisti todas. Do Sérgio, da Volha, do Vicente Guimarães, eu assisti todas, foram aí pelo menos umas 6, 7 de vários assuntos. E todas me faltou, parece que um complemento técnico. Por quê? Isso é o mais importante do que explicar a medida, porque todo mundo já fez resumo, todo mundo aí já tentou se atualizar, mas é o seguinte, eu até gravei um vídeo e coloquei isso no meu WhatsApp hoje para os meus contatos. O artigo 500, nós temos uma legislação própria para o momento normal das relações de trabalho. Essa é a CLT, a Convenção Coletiva e as convenções coletivas que regulam o trabalho. A CLT, ela trata da normalidade, mas a CLT, no seu artigo 501 e seguintes, ela trata do momento onde o empregador ele passa por uma situação de caos, mas que não foi provocada por ele. É uma situação que está acontecendo agora. E essa situação do artigo 501, ela é uma situação onde permite o empregador demitir o empregado sem o aviso prévio, ou seja, já é uma garantia a menos para o trabalhador. Permite também que a multa sobre o fundo de garantia seja uma multa somente de 20% e não de 40% ou antigamente 50%, porque 10% era destinado ao pagamento de uma taxa. E não dava direito, fazendo uma leitura do ordenamento jurídico como um todo, do empregado a receber seguro-desemprego. Então, a legislação trabalhista, como estava posta até antes dessas medidas, ela permitia isso, o que era extremamente prejudicial ao empregado. E eu não vi nenhuma live, eu não vi ninguém tecnicamente comentando sobre isso, simplesmente atacando a MP. E eu acho que esse não é o caminho. Então, antes dessa medida provisória, se eu, Emanuel, quisesse demitir algum dos meus colaboradores, eu demitiria ele na forma do artigo 501 seguintes e seria muito prejudicial para ele. Com a medida 927, todos os memes e comentários que eu vi na internet eram assim: o Bolsonaro está... o Bolsonaro, a equipe econômica, o governo, né, está pensando somente no empregador. Sem aqui fazer juízo de valor, já falei que não tem nada a ver com política, mas não. A medida provisória é a tentativa de sair da regra do 501. Sair da regra onde existia a possibilidade de uma demissão com prejuízos ao empregado. Então, essa é a ideia da medida 927. O que tinha de pior na medida 927, que é o artigo 18, já foi revogado pela medida provisória 928. Então, parece que a maior crítica ela já foi resolvida e isso, pelo menos, nos deixa muito felizes, né? Mas, então, esse é o esclarecimento básico. Por que uma medida provisória 927? Porque a demissão na forma do 501 era muito mais prejudicial para o empregado do que a forma com que está sendo possível demitir agora. Beleza? Esse é o esclarecimento básico. Eu não vi ninguém fazendo, eu não vi nenhuma desses resuminhos de grupo de WhatsApp, de blogueiros que falam no Instagram, eu não vi ninguém. Obrigado aí, Daniel, meu auxiliar. Daqui a pouco eu colacionei o artigo 501 aí no chat, né? Obrigado. Daqui a pouco você vai ser meu representante de turma aí. Então, assim, essa é a principal informação. O artigo 501 permitia uma demissão mais onerosa para o empregado. Ponto. Em relação à medida 927, e falando aqui das questões técnicas, ela traz algumas questões técnicas aí de flexibilização para esse momento de crise. Dentro dessa flexibilização, os enfrentamentos de teletrabalho, antecipação de férias individuais, coletivas, aproveitamento dos feriados e banco de horas. Vou passar aqui rapidamente, como se fosse um resumo, para depois a gente bater papo, até porque eu já estou cansado de falar aqui, só a gente me escutando. A medida 927, ela estabeleceu que, para o teletrabalho, home office,
trabalho digital, seja ele qual for, a nomenclatura ela acaba se confundindo, mas só para tratar de maneira legislativa, a lei traz como teletrabalho e não home office. Então, home office, que a gente acha assim, o trabalho home office é mais aquele trabalho autônomo. Como eu, por exemplo, advogado, comecei meu trabalho de maneira home office. Eu era autônomo e eu trabalhava em casa. Isso é home office. Para a lei, quando o trabalhador que trabalha em casa, que parece a modalidade de home office, ele, na verdade, é teletrabalho, porque ele tem um vínculo trabalhista. Então, a lei trata como teletrabalho, esse é o termo adequado para a gente tratar aqui. O teletrabalho, antes, ele tinha que ter um contrato específico e algumas regulamentações normais para esse contrato. O que a MP 927 fez é retirar essas necessidades, retirar, por exemplo, a necessidade de o empregador notificar o Ministério do Trabalho para que haja teletrabalho, e instituiu isso de maneira de convenções interpessoais, individuais. O empregado e o empregador podem negociar. É importante e necessário que eu não consigo ler as mensagens, viu uma mensagem do Erlo ali, depois você volta para mim, Daniel, falando aí de tudo que está escrito, tá? Porque se eu paro para ler aqui, eu acabo interrompendo o raciocínio. Beleza. Então, o teletrabalho ele pode ser feito hoje com um acordo celebrado individualmente, escrito, para fim de garantir aí a permanência do vínculo empregatício, e é algo que está de acordo aí também com as necessidades de isolamento social. As férias, elas tinham dois regramentos, tanto as férias individuais como coletivas, duas coisas são importantes. A primeira é, as férias, e a gente já falou disso, ela é de disponibilidade do empregador. Quem escolhe o momento de férias é o empregador. Então, o empregador tinha que notificar: Daniel, você é meu empregado, você vai tirar férias individuais. Daqui 30 dias, você vai sair de férias, para que você programe o seu descanso. Ou, Daniel, nós, a empresa, vamos tirar umas férias coletivas. Então, daqui 15 dias, essas férias acontecerão. Esses eram os dois requisitos normais da CLT. A gente agora tem aí o prazo de 48 horas, que precisa ser avisado, que também pode ser flexibilizado, não vejo problema nisso. O pagamento do valor equivalente, mas aquele 1/3 de férias vai poder ser pago lá na frente, quando houver, por exemplo, o pagamento do 13º. Então, aí dá um prazo, uma mora, o direito chama isso de mora, para que o empregador possa pagar. Até dia 20 de dezembro, né? Deixando claro. Exatamente, que é a última parcela aí do... Se quiser, pode sentar aqui. Que é a última parcela aí do 13º. E também as férias, depois da reforma trabalhista, elas puderam ser fracionadas. E aí o que a gente adicionou foi a possibilidade de fracionar com, no mínimo, 5 dias. Então, o meu colaborador, se eu quiser adicionar para ele um período de férias de 5 dias, menos do que 5 não, 4 não, 5 ou mais, a gente pode fazer isso. Essa é uma medida aí que também tem a intenção de manter os vínculos do trabalho, né? Passei por 2 temas: férias individuais coletivas, pagamentos e aviso, o aproveitamento dos feriados. Isso é muito importante, porque depois do momento de crise, é possível que a gente coloque o empregado para trabalhar dentro dos feriados, exceto aqueles que forem feriados religiosos. Isso, logicamente, aí por quê? Todas as vezes que a gente fala de direitos, muitas vezes os direitos, dentro de uma sociedade complexa como a nossa, eles colidem direitos com outros. Há um direito ao trabalho e há também um direito à sua liberdade de expressão religiosa. E aí, para que não sejam prejudicados, o trabalho vai ser mantido, o vínculo de trabalho vai ser respeitado e está sendo brindado pela legislação nesse momento. Entretanto, a segurança para a expressão religiosa respeitada. Então, os feriados poderão ser trabalhados, exceto se forem religiosos, mas a gente tem no artigo 13 um parágrafo 2º que diz: o aproveitamento dos feriados religiosos dependerá de concordância do empregado mediante a manifestação em acordo individual e escrito. A MP 927, ela diversas vezes fala de acordo individual escrito. Eu não
não gosto muito de expor minhas opiniões, mas assim, a CLT, ela tem hora que parece muito ofensiva ao empregador. E aí é muito importante para o empregador que sempre faça acordos escritos, porque a CLT ela não é para proteger o empregador, ela é para proteger o empregado. Então a gente tem aí essa disposição. O banco de horas também, que poderá ser compensado até 18 meses após o ano de 2020. Ou seja, aquele que fez hora extra, aquele que trabalhou a mais, terá um tempo aí para compensar essa hora. Fazendo trabalho. Desculpa, estou chegando para o lado aqui para ver. Não, é porque a Cleusa entrou, ela tinha saído e entrou novamente. Quem for fazer pergunta, sinaliza no chat para mim, que quando o Manuel parar o raciocínio, a gente vem com as perguntas. Que aí acho que fica mais fácil para organizar. Eu já estou caminhando aqui do meio para o final. Boa, tranquilo. Todas as suspensões, todas as relações de trabalho, elas têm exigências administrativas. Tanto quando você vai contratar, tanto periódica, quanto você vai terminar o contrato de trabalho. São exigências que a lei faz para que haja aí uma formalização, informação de dados com o Ministério do Trabalho, controle da saúde do empregado, enfim, são diversas as informações. O artigo 15 ao artigo 17 do MP 927 exclui aí todas as necessidades de exigências administrativas, até porque também os órgãos administrativos não estarão abertos nesse momento, e isso aí dá aí também uma flexibilização, porque exames são pagos, o empregador ele tem diversos ônus com o empregado, além do seu salário, né? É o artigo 18, o famigerado artigo 18, que gerou aí uma discussão muito grande. Eu tentei me debruçar bastante sobre o artigo 18 quando ele ainda estava em vigor, para tentar entender qual era o pensamento do legislador ao fazer uma medida dessa, até pensando que talvez a lei do seguro-desemprego poderia possibilitar aquela suspensão de 4 meses do trabalho, mas com o empregado recebendo seguro-desemprego, que não era possível. Eu até cheguei a pensar isso, mas rapidamente, com os estudos, eu vi que não era possível. O fundo de garantia e os requerimentos, os valores a serem pagos de previdência também vão ter uma postergação desses valores. As competências de março, abril e maio de 2020 vão ser respectivamente colocadas com mora posterior, independente do número de empregados, regime de tributação, natureza jurídica, ramo da atividade ou adesão prévia. Ou seja, a lei flexibilizou geral, né? Possibilitou aí uma abertura muito grande. E já caminhando para o final, porque eu quero debater, quero conversar e trocar ideias aqui, mas só para essa apresentação inicial existir, a MP 927 ela traz aqui o artigo 31. Esse artigo 31 ele vai chegar no Supremo, podem ter certeza. Ele diz assim, não, desculpa, estou achando aqui o artigo, tá? Aqui, a 36. O artigo 36 ele já está nas partes das disposições finais, ele diz: consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto nessa medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data da entrada de vigor dessa medida provisória. Se você puder copiar aí, Daniel, faz essa gentileza, é o 36 da MP 927, por quê? Ele traz um cheque em branco para o empregador. O empregado ele vai viver um momento muito delicado de insegurança jurídica, o que no Brasil a gente já não tem. Eu não sei se isso é de comer ou se é de passar no cabelo, mas pelo menos eu tento pensar um pouco em segurança jurídica. E o artigo 36, ele dá um cheque em branco, porque ele diz assim, olha, toda medida que contrariar a lei, vou falar aqui no termo mais simples, se você, empregador, tomou uma medida que contraria a lei, mas ela está em acordo com a manutenção do contrato de trabalho, superar esse período de crise e não estar em desacordo com a medida 927, você pode fazer. Ou seja, a gente vai ver pessoas aí com a criatividade muito boa para ajudar as pessoas, e eu sempre gosto de acreditar no ser humano, mas acredito também que a gente vai ver muita gente sofrendo aí no meio do caminho com empregadores que vão criar aí as suas maiores artimanhas possíveis, principalmente para esconder algumas das suas obrigações ou se eximir do cumprimento.
Então, assim, o artigo 36, você pode ter certeza que ele vai ser discutido no STF, vai chegar lá, porque ele contraria o artigo 6º integralmente da Constituição Federal, porque o artigo 6º tenta aí trazer normas que são bastante protetivas. Existe uma hierarquia de normas do ordenamento jurídico. Daniel, eu tentei dar uma resumida aqui, passar rápido o que eu tinha para resumir é isso, e vou estar aberto aqui às perguntas para a gente poder bater um papo rapidinho. Beleza, show de bola. Eu vou trazer só um ponto aqui, eu vou iniciar. Eu falei que a gente conversou aqui sobre a concessão repentina de férias, e eu queria que você falasse sobre o cancelamento repentino dessas férias concedidas, na situação de um contrato ser retomado, você precisar de retomar sua operação do dia para a noite, vamos dizer assim. Uhum. Ô, Daniel, mais uma vez eu falo aqui, a minha profissão e o meu trabalho, principalmente advogando hoje para empresas, eu também faço gerenciamento do risco, né, Daniel? Isso é muito importante. Nem todas as medidas